Pessoal, vamos lá, agora a gente tem mais assunto aqui com a Paola Cuenca, que vai falar sobre Flávio Dino liberando pagamentos de emendas parlamentares, mas reforçando monitoramento mais rigoroso. Paola, muito obrigado aqui pela presença, como você está? Eu vou bem, boa tarde para você também, Léo, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, nessa segunda-feira o ministro Flávio Dino decidiu liberar novamente o pagamento das emendas parlamentares, que eu lembro que elas já estavam bloqueadas desde agosto, ou seja, 4 meses sem pagamento das emendas, que são aquelas verbas que fazem parte do orçamento público da União, mas que a destinação é indicada por deputados e por senadores. É uma parte do orçamento que fica realmente a cargo do Congresso definir em qual obra, em qual ação, qual tipo de serviço vai ser esse recurso aplicado de fato, tanto nas bases eleitorais, quanto também em outros tipos de aplicações pelo país, aplicações diversas que podem ser feitas. Bom, acontece que essas emendas elas estavam bloqueadas desde agosto, voltando ali no tempo, por conta da falta de transparência e rastreabilidade. O ministro Flávio Dino já tinha destacado que ainda lá em 2022, quando o STF julgou o orçamento secreto, já tinha ficado definido algumas regras que deveriam ser cumpridas pelo Congresso para dar transparência a respeito da execução dessa parte do orçamento, quem é a pessoa que está indicando o uso desse recurso, para que esse dinheiro está sendo aplicado, qual é o montante que está sendo aplicado. E bom, passados 2 anos, esses critérios não estavam sendo seguidos e, além disso, o ministro deu uma olhada em outras emendas que também são ali feitas, executadas pelos parlamentares, como as emendas PIX, e também concluiu que faltava transparência e rastreabilidade, que são pontos definidos mesmo em leis sobre como deve ser tratado o próprio dinheiro público. Bom, nessa decisão de liberar essas emendas, o ministro Flávio Dino analisou a lei que foi sancionada pelo presidente Lula na terça-feira passada, lei que foi aprovada pelo Congresso e que estava justamente tentando colocar novas regras e critérios a respeito do tratamento das emendas parlamentares para conseguir cumprir esses critérios de transparência e rastreabilidade e ter, de fato, de volta o pagamento desses recursos. Acontece que o ministro Flávio Dino olhou para a lei que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Lula, e viu alguns pontos que ele classificou como insuficientes. Então, a decisão de liberação das emendas, ela veio também com novas exigências a serem cumpridas pelos parlamentares, o que pode ser visto, talvez, como algo não tão positivo assim pelos deputados e senadores. Por exemplo, quando a gente está falando sobre as emendas estaduais, de bancada estadual e também de comissão, que são emendas coletivas, o próprio ministro deixou claro que é necessário colocar, registrar na hora de deixar público todo o processo de pagamento dessa emenda, de execução, quem foi aquele parlamentar que primeiro solicitou o uso desses recursos. Diferente do que estava colocado ali na lei aprovada pelo Congresso, de que, por exemplo, nas emendas de comissão, o líder deveria indicar a aplicação desse recurso, não é só o líder, ele até comenta ali em uma parte da decisão de que então essas emendas de comissão poderiam ganhar o nome de emendas de líderes, já que se fosse assim o processo. É preciso colocar ali qual foi, de fato, o parlamentar que fez essa primeira solicitação e também qual é o uso que deve ser aplicado a respeito disso. Para essas duas emendas, de bancada estadual e de comissão, o ministro Flávio Dino também estabeleceu que em outubro do próximo ano, a Controladoria Geral da União vai fazer uma auditoria também para verificar se esses recursos estão realmente sendo aplicados ali sem um rateamento, sem uma individualização da aplicação dessas verbas que, como são de bancada e são de comissão, têm um caráter mais coletivo e não de emendas individuais. Falando, inclusive, das emendas individuais, no caso das emendas PIX, uma exigência que foi colocada pelo ministro Flávio Dino mexe bastante com o funcionamento dessa emenda, que já ganhou esse nome de PIX, justamente por ser uma emenda que ela tinha um repasse mais direto entre governo federal e estados e municípios. Acontece que o ministro Flávio Dino colocou agora que essa emenda ela só vai poder ser paga, só vai poder ser executada quando o parlamentar apresentar o plano de trabalho, ou seja, o que é para ser feito com aquele recurso, e o ministério que for correspondente àquele assunto, por exemplo, é uma questão de infraestrutura, o ministério, por exemplo, que vai analisar essa questão de desenvolvimento, ele tem que autorizar, concordar com aquele plano de trabalho para então a emenda ser executada. Como a gente está falando de uma emenda impositiva, uma emenda que teria essa execução obrigatória,
a gente vê uma mudança na dinâmica. Então, é preciso primeiro apresentar um plano de trabalho sobre aquele recurso para que o Ministério aprove aquele plano de trabalho e então o pagamento seja feito. No caso daquelas emendas PIX que já foram executadas para esse ano de 2024, inclusive o ministro deu um prazo de 60 dias para que os parlamentares apresentem o plano de trabalho ali depois para realmente conseguir cumprir essa regra. Tem regras ainda sobre as emendas da saúde, emendas que estão ligadas também a ONGs, enfim, várias outras regras foram colocadas, mas tudo isso para que, de fato, essas emendas sejam, enfim, liberadas depois de 4 meses bloqueadas. Além disso, o ministro Flávio Dino também colocou um novo teto sobre o crescimento dessas emendas, porque nos últimos anos, as emendas parlamentares têm tomado uma fatia cada vez maior do orçamento público da União. E o ministro, então, colocou ali 3 critérios que devem ser observados. Ou sobre a receita corrente líquida, ou então sobre o próprio crescimento do teto, que é estabelecido pelo novo arcabouço fiscal, e ainda a respeito do teto que é colocado para as despesas não obrigatórias do governo. Aquele crescimento que for o menor é esse que deve ser baseado, como também o limite do valor total para crescimento dessas emendas parlamentares. Várias regras impostas pelo ministro Dino, junto com essa liberação, e agora a gente tem que ver como é que vai ser, de fato, a repercussão disso dentro do Congresso Nacional, porque a liberação das emendas por parte do STF, a princípio, seria um sinal positivo para o governo, que conta com a colaboração também dos parlamentares para fazer a aprovação de todo aquele pacote de corte de gastos que foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso, e o governo quer que esse pacote seja aprovado antes mesmo ali do recesso parlamentar, nessas semanas de trabalho agora de dezembro. Mas com essas novas exigências, cabe agora a gente esperar para ver como que isso vai, de fato, impactar nos parlamentares e nos trabalhos de agora em diante. Paula, só uma questão rápida aqui para a gente encerrar, já estamos quase no finalzinho. Por que é o ministro Dino e se essa decisão de Dino ela já é em caráter final, ou seja, não tem mais nenhum debate sobre essas emendas no STF? Explica rapidamente aqui para a nossa audiência isso. Não, ainda existe debate a respeito disso. É o ministro Flávio Dino que trata disso, porque quem tratava antigamente dessa situação era a ministra Rosa Weber, se eu não estou enganada, e no momento que o ministro Flávio Dino entrou, ele assume os processos que já estavam sob relatoria de outro ministro, e nisso é por esse sentido que ele acabou herdando esses processos. Se não me engano, estavam na mão de Rosa Weber, e por isso que então Flávio Dino acaba ficando com eles. Mas, além disso, existe a possibilidade de novos recursos ou debates e acompanhamentos, tanto é que o próprio ministro coloca que audiências ainda vão continuar acontecendo de conciliação para ver como é que estão os pagamentos de fato desses recursos, se as execuções elas estão ocorrendo de forma correta, enfim. Então, ainda vai ter mais debate a respeito desse tema e vale a gente lembrar, inclusive, que agora, às 6 horas da tarde, foi iniciado em plenário virtual o processo de referendo dessa decisão de Flávio Dino, que foi uma decisão monocrática, uma decisão individual. Os ministros do Supremo vão ter, então, um prazo ali de 24 horas, a partir de agora, às 6 da tarde, até amanhã, no final da tarde, para analisar essa decisão de Flávio Dino e fazer ou não o referendo, ou seja, o apoio para que, de fato, seja uma decisão de todo o Supremo Tribunal Federal e não só de apenas um ministro. Muito bem, Paula Cuenca, com todas as informações, muito obrigado a você, bom trabalho, um forte abraço. Outro para você.